a TI como aliada estratégica. Mais produtividade, eu tendo a ter menos controle e segurança. A gente tem que buscar equilibrar essa balança entre segurança e produtividade. A gente tem 10 problemas. Os 10 problemas, 3 são, crítico do crítico. Eu não tô nem conseguindo dormir de noite, porque isso já aconteceu. E daí tu apresenta o relatório pro gestor e ele fala assim, eu não tinha noção da situação que o meu ambiente estava aqui hoje vulnerável. Tá funcionando, para ele tá tudo bem, mas isso não quer dizer que ele tá protegido, que o ambiente dele é seguro, Ele tá fazendo certo, eu tô fazendo os investimentos. Só que, tá fazendo os investimentos errados. Porque às vezes o cara faz backup e nunca testou. Aí a hora que precisa, não tem. Cara, eu tenho que ter sempre um pé atrás com tudo, que é o Zero Trust lá, E a alta produtividade. Então tá, sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo Além do Backup, o podcast oficial da TechJump, onde a gente vai trazer aqui conversas que vão além do óbvio, além do backup, além da infra, do suporte. A gente vai falar aqui sobre tecnologia como um todo, cloud, produtividade nas empresas, segurança da informação, gestão de TI, negócios como um todo, enfim, tem bastante coisa legal, bastante conversa importante aqui para manter a sua empresa segura e crescendo sempre. Meu nome é Maurício, sou Head de Marketing da TechJump. Hoje eu estou aqui com o Rogério, que é fundador e CEO da TechJump, vem liderando o desenvolvimento da empresa aí como um todo desde 2003, quando abriu o CNPJ. 2002, Maurício. 2002? Obrigado pela correção. 2002, quando abriu o CNPJ, então. Rogério, olhando para trás, dá orgulho dessa trajetória, né? 23 anos de história para aquele guri, que há 23 anos atrás queria fazer algo diferente, algo que ajudasse não só as empresas, mas as pessoas também. Formar uma equipe legal, diferenciada, que estivesse sempre engajada com a entrega do melhor atendimento e serviço para os nossos clientes. Acho que a gente olha para trás e dá muita satisfação do que a gente já fez. E olhando para frente, o que a gente ainda tem muito a fazer e o que tem por vir. Muito bom, perfeito. Aqui na mesa está com a gente também Juliano de Oliveira, que entrou na TechJump também lá no comecinho, né, Juliano? É sócio, atualmente é diretor técnico e lidera aí o gerenciamento de infra de boa parte aí dos nossos clientes. Juliano, me diz como é que tem sido essa aventura aí dentro da empresa? Então, eu comecei na TechJump em 2003, o Rogério me chamou para trabalhar com ele, Em 2008, eu entrei de sócio e estamos nessa jornada desde sempre, já estou há 22 anos na TechJump ali. E é isso. Do só meu lado, né, Juliano? Só. Meu Deus. Do meu lado aqui, Pablo Medeiros Silveira, de estagiário a sócio, né? É isso aí. Entrou lá em 2005? 2005 na TechJump e tá até hoje aí como diretor de serviços, né, Pablo? Exatamente. Comandando aí todo o time de guerreiros da linha de frente aí que presta o suporte, o nosso suporte proativo, né, Pablo? Conta pra gente um pouquinho qual que tu acha que é a postura e a postura e as habilidades que alguém precisa para trilhar um caminho assim como o teu. Então, como tu falou, eu comecei em 2005 como estagiário da TechJump, Eu acho que não tem uma receita de bolo. Quem trabalha com TI sabe que é tecnologia e tudo muda o tempo todo. Então, cara, é dedicação o tempo todo. Gostar do que faz. Apaixonado por tecnologia, senão não consegue chegar aqui, Mas dedicação, comprometimento, acho que são palavras fundamentais. Maravilha. Para você que não conhece a TechJump ainda, a TechJump é uma empresa que está há 23 anos, tem 23 anos de experiência de mercado. Falei 2003 porque eu fiquei com 23 na cabeça. Atua com a prestação de serviços gerenciados de TI para outras empresas, e com grande foco no suporte proativo, seja aquele suporte completo para a empresa que não tem uma equipe ou uma pessoa dedicada a TI dentro da empresa, ou seja aquele suporte especializado para equipes de TI dentro dessas empresas, E nosso portfólio a gente ainda tem segurança da informação como um pilar muito forte, computação em nuvem, licenciamento de software, entre outras soluções e parcerias aí com grandes fabricantes de tecnologia que a gente conquistou
ao longo dos anos, tá? Com muito destaque para a Microsoft, que é onde a gente tem a nossa maior expertise e expertise técnica e de negócios também, né? É um parceiro que desde 2004, a TechJump é parceira da Microsoft, e desde aquele primeiro ano, para quem conhece um pouquinho do programa de parceiros, a gente sempre focado em entrega de serviços técnicos para os nossos clientes. A gente já alcançou inclusive as competências lá atrás de Microsoft Gold Partner, e a gente vem mantendo desde então sempre a nossa equipe certificada, qualificada e buscando cada vez mais subir e desempenhar cada vez melhor as entregas de serviço com esse parceiro. É isso aí. Entre outros parceiros, né? Entre outros parceiros importantes aí. Mas, senhores, o papo de hoje aqui é o seguinte, né? A TI como aliada estratégica, né? O que as empresas elas precisam saber para tomar decisões melhores, tanto em termos de segurança quanto em termos de produtividade, de infraestrutura para o desenvolvimento do negócio, né? Para impulsionar, para a TI realmente ser um motor de crescimento do negócio. E, Rogério, queria direcionar a palavra aqui para ti para introduzir um pouco, contextualizar um pouco como que você enxerga o desenvolvimento dos negócios e da TI, né? E como a TI hoje é importante para o cenário atual, para o desenvolvimento das empresas. O desenvolvimento dos negócios, né? Quando tu me pergunta dessa forma, eu vou voltar a... Vou voltar não só aos 23 anos de empresa, mas até um pouco mais. Porque se tu parar para pensar, por mais que já existia internet lá naquela época, mas era a utilização, né, dos recursos tecnológicos evoluíram muito de lá para cá, mas muito mesmo. Assim, são 20 anos, muita coisa muda. E a gente que, desde lá de 2002, né, como empresa, acompanha aí as tecnologias utilizadas pelas empresas. Eu sempre gosto de brincar e comentar, né, que eu já atuei e participei com ambientes que, hoje em dia, o fabricante acho que nem existe mais, que é a Novell. Eu gosto de falar, é legal, é uma nostalgia para mim, né? Acho que traz boas lembranças no sentido de que a gente passou por muita coisa de lá, daquele tempo para cá. E nesses 20 anos a gente percebeu mudanças, mas nos últimos anos mais recentes agora, a gente tem visto mudanças ainda mais rápidas. A pandemia acelerou muito, realmente, a visão das empresas quanto à importância da tecnologia para os seus negócios. Muitos negócios foram criados e desenvolveram a partir daí. Por quê? Porque os olhares, né, os pensamentos, as intenções, a criatividade começou a ser dado foco e atenção para a tecnologia, como ela podia ajudar as pessoas, as empresas, né, o mundo em si só. E é claro e percebido não só para a gente que é da área de tecnologia, o quanto a tecnologia evoluiu, mas também para as pessoas que não são da área de tecnologia, porque isso hoje faz parte da vida de todos nós. Crianças que já nascem praticamente a uma distância de um clique de informação, de entretenimento, de conhecimento, né? Esses dias a minha esposa mandou um WhatsApp para mim, que meu filho tinha feito uma compra pela Alexa. Só. Ele tem 6 anos. E se bobear, daqui a pouco a Alexa, inclusive, está sugerindo alguma opção mais interessante para ele. Foi. E aí a gente começa a ver o quanto isso está entranhado, fazendo parte do nosso dia a dia. E a gente, como pessoas, né, profissionais que reconhecem que a tecnologia é importante para o desenvolvimento de todos, a gente também tem que pensar e tem que considera como que a gente apoia também em conscientizar os nossos clientes, os nossos familiares, os nossos amigos, de como utilizar melhor a tecnologia no nosso dia a dia. Eu acho que a tecnologia ela tanto pode ser, que é o que a gente busca, né? Que ela seja utilizada para o bem, mas ela também pode ser utilizada para o mal.
E aí, quando a gente entra nesse tom, né, de bem e mal, produtividade, segurança, a gente começa a trazer várias coisas que acontecem no nosso dia a dia. Situações onde que no passado era coisa de filme e de ficção, hoje é realidade, é normal, as pessoas já inclusive reconhecerem que aquilo realmente acontece. E tem muitas situações ainda que estão na ficção do hoje, mas que amanhã vai ser algo que era do presente. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente enxerga a tecnologia, né, e a segurança nesse contexto. A gente não pode também, por conta disso, travar as nossas operações. Eu acho que é aquela situação do balanço, né? Produtividade e segurança. Mas produtividade, eu tendo a ter menos, né, controle e segurança. A gente tem que buscar equilibrar essa balança entre segurança e produtividade. Porque daí, dessa forma, a gente tenta utilizar ao máximo e da melhor maneira possível todo o potencial e os recursos que a gente tem disponíveis hoje em dia e está preparado para o que vem pela frente. Ser uma empresa segura ou ser uma empresa produtiva não quer dizer que um tenha que sacrificar o outro, né? Não mesmo. Porque quando aí vai depender muito, né, de como é que tu enxerga ela, quais tecnologias tu utiliza, quais práticas tu utiliza, e tu alinhar isso na tua jornada. São pessoas, são processos, são recursos tecnológicos que estão à disposição e a gente pode utilizar aí tranquilamente. E a diferença hoje, analisando as empresas e vendo até a TI como diferencial competitivo ou não, a diferença de uma empresa que adota a tecnologia por necessidade, portanto, às vezes mais atrasada em alguns pontos, e a empresa que ela entende que a tecnologia vai impulsionar, de fato, o negócio dela. Qual é a diferença de perfil entre essas duas empresas? Eu vejo que é questão de maturidade da empresa, né? Tem empresa que não está pronta para a tecnologia e se não está pronta para a tecnologia, na verdade, ela vai aprender nessa jornada. Entenda o seguinte, né? Como o Juliano falou, né? Ninguém nasce sabendo tudo. Uma empresa também não quer dizer que ela já nasce pronta e preparada para os desafios que ela tem pela frente. Ela pode até antever. Mas mesmo não sabendo, tem muitas empresas que travam também e se bloqueiam. Mas daí nessa hora, eu vejo também que é saber ou ter a maturidade de poder contar com pessoas de fora. Lá na TechJump, em determinados momentos da nossa jornada, inclusive frequentemente para algumas outras entregas, né, ou serviços ou necessidades de conhecimento, de práticas e processos que a gente precisa implantar na empresa, a gente conta com consultores, com parceiros especializados em determinadas áreas de conhecimento, legal, a parte de contábil, né? A gente conta com parceiros para nos trazer informação e nos dar subsídio para que a gente consiga continuar desenvolvendo e crescendo. Na TI é a mesma coisa, na tecnologia é a mesma coisa, na área de segurança é a mesma coisa. Então, essa empresa que muitas vezes ela está... não sei por onde começo, eu acho que eu estou seguro, mas não sei se eu estou... Um ponto importante é que essa maturidade não venha por causa da dor, né? O ponto, a virada de chave passa a ser a mentalidade de que, cara, a tecnologia nunca vai dar passo para trás, só vai evoluir e junto vai evoluir malware, o que tem de ruim evolui junto e evolui na frente, porque às vezes o que tu faz de bom tu precisa, né? Um antivírus, por exemplo, cara, precisa ter o vírus para criar a vacina. Então, a mentalidade cara... Eu vou me prevenir para que eu continue nunca acontecendo comigo. Isso é um problema também para chegar nessa maturidade que às vezes o cara tá funcionando, funcionou até hoje, eu tô tocando e, cara, vai chegar um momento que não vai mais estar funcionando, né? Porque o que tu negligenciou de certa forma na história, em algum momento vai acontecer algo e na dor tu vai ter que desenvolver. Vou procurar um parceiro que saiba o que está fazendo, que eu confie nele, que ele vai me dizer quais ferramentas eu preciso. E aí até questão de investimento que eu nunca investi nesse tempo todo, eu vou ter que investir tudo de uma vez só, porque eu estou lidando agora com uma situação de desastre e não mais algo que eu poderia ter me organizado, né? Pablo, mas assim, é o que eu falo muitas vezes, né, quando eu estou em reuniões com outros clientes,
e conhecidos, né? Que o gestor, o diretor, né, o executivo, na maioria das vezes não é que ele não quer fazer o investimento ou porque ele não faz investimentos. Falta informação, falta conhecimento do gestor da importância e que existe solução para aquilo. Então, muitas vezes, assim, já foi o tempo onde as empresas negligenciavam investimentos em segurança, em assessoria e retaguarda. Já foi esse tempo. Já foi. Eu acho que eu arrisco a afirmar isso. O que falta, sim, é informação para que eles tomem decisão. Isso, porque a pessoa também só pode tomar decisão se tem a informação na mão. Às vezes a pessoa está funcionando, para ele está tudo bem, mas isso não quer dizer que ele está protegido, né? Que o ambiente dele é seguro, né? Aí precisa de alguém para mostrar isso para ele, né? Isso, falta informação. Mas às vezes para eu procurar alguém que vai me dar essa informação, eu tenho uma trava. Então eu preciso... Então, eu vou procurar a empresa, eu confio na empresa. Ok, ele tem que me dar essa informação para que o tomador de decisão chegue na melhor situação ali para resolver. Só que, às vezes, eu nem tenho essa empresa ainda. Então, aí, né, eu acho que antes de chegar nesse ponto, a virada é, cara, eu preciso procurar alguém que vai me dar as informações e os dados que eu preciso ter para daí tomar a decisão, né? Eu chegar nesse ponto. Mas daí esse é aquele desafio que a gente tem quando a gente entende o momento de ir em busca no mercado, de apresentar a TechJump para clientes, né, para possíveis clientes futuros e como eles vão enxergar realmente aquela empresa que está batendo lá na porta dele e expondo isso que a gente está falando aqui. Que a gente tem a possibilidade, é capaz, a gente tem conhecimento, tem como apoiar e ele enxergar que o parceiro dele, né, a empresa de tecnologia, né, seja realmente um parceiro e ele confie. O estar travado, né, no desenvolvimento da TI pode ser tanto não conheço e tenho medo de conhecer, não conheço e não priorizei, não tive interesse de ir atrás, né? Não tive tempo, né? E por isso é importante o papel em empresas como a TechJump, não só, né, na prestação de serviços, mas em conscientizar o mercado, em, né, levar informação e tudo mais. Mas o pior cenário eu acho que é aquela pessoa que ela sabe dos riscos ou ela sabe das oportunidades e não priorizou por algum motivo, né? Seja financeiro, seja de tempo, seja acha que é complexo demais, ou seja, não conheço um parceiro que vai me ajudar. Esse tipo de empresa para mim é o pior que existe, porque a pessoa ela tem a informação na mão e ela não toma a decisão, ela fica naquela. E isso pode puxar o tapete dela daqui a pouco, porque ou vem um concorrente que é mais rápido, ou acontece algum problema, um incidente de segurança e pode até fechar a empresa. Às vezes ela até tinha uma mentalidade assim e ela procurou um belo dia alguém para ajudar e a experiência foi ruim. Isso também. Então ela levou aquilo como se fosse regra. Isso é um problema também, né? Para desmistificar, né, cara, assim... A situação foi que tu encontrou, infelizmente, a empresa errada, né? Que te deu as respostas erradas, na verdade, né? Mas o importante é ter isso em mente que, cara, precisa de alguém, seja agora que a empresa é pequena, antes de começar efetivamente a crescer, seja porque tu é grande, que tu, cara, já era para tu ter há muito tempo, entendeu? E o grande que acha que tá seguro, que tá tudo certo, né? E na maioria das vezes, quando a gente entra e conversa, a gente começa a fazer um levantamento simples, superficial. Naquele primeiro momento, tu já identifica falhas, problemas, não conformidades. E aí, quando a gente recebe a oportunidade, né, de entrar mais a fundo, fazer um levantamento técnico, dentro de metodologia, dentro de melhores práticas, a gente traz informações e relatórios, né, e evidências de como é que está aquela situação. E a gente pode falar aí, recentemente, há um tempo atrás, a gente começou a atender um cliente nosso, né, que hoje passou a ser nosso cliente. E a gente fez um levantamento do cenário inicial. Ok, tinha alguns pontos que
para quem vem de fora, né? Quem não tem acesso administrativo, quem está ali fazendo... Não entrou no detalhe ainda, né? Não entrou no detalhe, não tem com credenciais para poder, de dentro do ambiente, né? Ter a clareza de como é que está a situação daquele ambiente. A gente tinha identificado alguns pontos. O cliente positivamente acreditou num trabalho mais aprofundado que seria interessante. A gente começou a trabalhar. E no levantamento feito, assim, eu gosto de brincar, aquelas analogias que eu falo, né? É o balaio de siri. Que tu pega um siri, vai vindo outro agarradinho na perna, outro, quando tu vê os problemas, né? As situações de exposição e a segurança eram claras e evidentes ali. Só que a equipe de TI interna, por mais que tinha competência, né? Manter o ambiente do dia a dia, cuidar dos seus usuários, correr atrás quando um sistema parava, né, engajar quem precisasse. Só que aquele tipo de postura que tem que ser proativa, preventiva, do ponto de vista não só de as coisas funcionarem, mas se elas estão funcionando e elas estão seguras... A importância de ter alguém cobrando e analisando relatórios. Constantemente. Né? Porque esse exemplo que tu deu o exemplo de uma empresa que tem um TI interno. Agora tu imagina uma empresa que nem o TI interno tem. Então, cara, quem me atende hoje falou que tá tudo certo. Então, quantas vezes a gente começou a atender um cliente, a gente dá tudo certo, então beleza, então vamos ver. Cara, é metade eu tenho 50 máquinas com antivírus gratuito, eu tenho outras 40 que nem antivírus tem. O meu Fire, na verdade, é um roteador de internet. Todas as máquinas são administradores locais. O backup a gente vai ver, mas eu tô, sei lá, trocando fita, tô trocando HD, eu faço backup para nuvem, eles estão me falando que tá tudo certo. Aí chega na hora de a gente ver, sei lá, o backup não roda 6 meses. Os dados dos clientes, os dados do cliente estão no armazenamento na nuvem lá do OneDrive, do Google Drive particular. Exato. E não corporativo. Não, mas eu faço backup para um Google Drive, para um OneDrive. Não, amigo, isso não é backup. Você está fazendo uma copia ccopia e cola para o outro lado. A conta @gmail CMF ativado. Então, assim, às vezes ele na cabeça dele, cliente, ele está fazendo certo, porque eu estou fazendo os investimentos. Só que, cara, tu tá fazendo os investimentos errados, né? Então, Google Drive, OneDrive não é para fazer backup. Backup é repositório. Que ferramenta eu uso? Acho que é gratuito, porque eu nunca paguei. Ele falou que também funciona. Cara, não é assim. Então, isso tudo é maturidade do cliente, mas é o que tu falou. Não é... muitas das vezes não é porque ele, sei lá, até não quis fazer, mas foi porque o que foi dito que funcionava, né? Então, é a questão da mentalidade também do prestador de serviço, né? Cara, ele pensa, não, tenho que fazer o certo, eu tenho que ter um software, eu tenho que ter um repositório para backup, eu tenho que ter, sei lá, um plano de desastre, eu tenho que ter, né? Então, tem que fazer teste de restore, tem que fazer teste, para ver que o backup está funcionando, porque às vezes o cara faz backup e nunca testou. Aí a hora que precisa, não tem. Então é uma coisa muito importante. E hoje tem ferramentas corporativas que, além de fazer o backup, na sequência ela já testa se aquele backup está íntegro, inclusive faz teste de restore para ver se tu consegue restaurar aquele dado. Isso tudo automaticamente. Isso são investimentos que as empresas fazem. Ainda assim, mesmo sendo automático, eu tenho que ter alguém para confirmar, porque eu não posso também achar por mais que as ferramentas sejam boas, a gente achar que, cara, eu tenho que ter sempre um pé atrás com tudo, né? Que é o Zero Trust lá, né? E isso, inclusive, no técnico que atende, né? E aí tu falasse ali das empresas que muitas vezes foram mal orientadas, né? Foram mal orientadas ou... acontece, a gente presencia isso, que muitas vezes prestadores de serviço, né? Que atendem as empresas, em alguns casos, né? Não tem know-how, conhecimento multidisciplinar ou até mesmo atualizado, né, das tecnologias que estão disponíveis ou das novas ameaças que estão em evidência no momento, né?
Mas eu também entendo que existe essa barreira, essa dificuldade poxa, esse prestador, esse parceiro me atende há tanto tempo, eu já confio nele como pessoa, como profissional, mas a gente também tem que levar em consideração também o quanto de desenvolvimento e competência técnica essa equipe ou esse prestador desenvolveu ao longo desse tempo todo que estava te atendendo. Então a gente também passa por situações, né, se vocês presenciam junto, de que o cliente quer o novo, ele quer inovar, ele quer ter segurança, ele quer ter visibilidade do que tem no ambiente dele. Está ali, claro, escrito no papel, para tomar decisão, para ele ter a certeza de que, tudo bem, essa prática, aquela está sendo implementadas, só que muitas vezes ele não tem visibilidade, mas eu confio no meu parceiro. Ele está fazendo, isso é o pior. Essa visibilidade, essa questão não é nem só para querer o novo. Às vezes o que ele quer é só estabilidade. Então, cara, eu confio no meu parceiro porque ele está há 10 anos e até hoje nunca deu problema. Mas voltando um pouco que a gente falou, nunca deu problema, eu confio nele por um dos motivos é por causa disso, outro é porque eu estou há tanto tempo com ele, só que a gente pega muitos ambientes que a gente sabe, cara, eu não sei como que eles estão há 10 anos e nunca aconteceu nada. Eu não consigo nem, a gente olha o todo e, cara, eu não consigo entender. Eu não sei se é sorte, se é santo forte, ou o que é, mas então, assim... Que não é estatística, né? Porque a estatística mostra então, o assim, contrário. Ele confia em quem atende, 10 anos, nunca tive problema, tá estável. Mas, cara, tá estável até não tá mais, até entendeu? não tá mais. Então, tem esse ponto também, né? Então, por quê? Então, a importância de sempre, cara, beleza, eu confio nele, ele tá há 10 anos comigo, nunca aconteceu nada, mas, cara, eu preciso entender se nunca aconteceu porque eu tive sorte ou se nunca aconteceu porque o trabalho está sendo bem executado, é o que tu falou, se tecnicamente ele está cumprindo, né? Então, às vezes é o administrativo que gerencia aquele terceiro, ele não vai saber tecnicamente questionar o trabalho, se ele está fazendo o suficiente, né? Já teve até casos no passado ali de cliente que chamou a gente para fazer auditoria, ele já era atendido por uma empresa, né? A gente encontrou um monte de coisa que não estava nas melhores práticas e o ambiente do cliente estava vulnerável, né? Isso aconteceu algumas vezes. E a situação é engraçada, porque daí tu apresenta o relatório para o gestor e ele fala assim, eu não tinha noção da situação que o meu ambiente estava aqui hoje vulnerável. Eu me sinto exposto na minha cadeira como gestor, sabendo agora que está desse jeito. Só que isso só assim, a gente busca achar todos os problemas e quer expor os problemas? Não. Só que volta a falar aquilo que eu disse anteriormente, só toma decisão quem tem informação. Se não tens informação, tu não toma decisão. E eu acredito em gestores, em executivos, donos de empresa, investidores, que o investimento em tecnologia para eles só precisa ser justificado. Está claro. Só que a gente sabe que a jornada de conscientização, entender, quebrar paradigmas, faz parte do... Saber priorizar, dia, né? Aí nessa hora, até o priorizar, falar essa palavra certa. Saber priorizar, não só o gestor saber, mas a empresa saber dizer, gestor, a gente tem 10 problemas, dos 10 problemas, 3 são, cara, crítico do crítico, eu não estou nem conseguindo dormir de noite, porque isso já aconteceu. E mais de uma vez, cliente que a gente assumiu, tu não pode assumir o cliente, tu não consegue, na verdade, assumir e sair virando todas as chaves até o ponto que ele tá o ideal. Tu tem que ficar dando um passo atrás do outro e até que tu consiga resolver todos os problemas, seja de portas abertas, de falhas de segurança que tu sabe que tem que corrigir. Às vezes é noite de sono, já aconteceu e não foi uma vez de eu me acordar no meio da madrugada sonhando que o cliente tinha sido invadido, porque eu sabia que aquela porta estava aberta e, cara, aquilo era um problema iminente. E eu ir lá ligar o computador só para me certificar de que, cara, não, tá tudo certo. E tá no ar ainda. Beleza, aí desliga. Não, tá tudo certo, tá online esse aqui, beleza, os arquivos, ok. Voltei a dormir. Então, no outro dia... É uma luta constante de tu fazer virar aquilo aquela chave ali, aquele ambiente e trazer para o padrão que tu sabe que tá seguro, né? Mas isso só consegue quem tem a experiência, quem tem a expertise, quem sabe o que tá fazendo, quem conhece as ferramentas, né?
A gente não consegue garantir 100% que o ambiente fique 100% seguro, mas a gente vai botando itens lá que vai melhorando essa percepção de segurança, né? Segurança 100%, nenhuma empresa vai conseguir garantir para ninguém. A questão é o quanto tu trabalha para levar e buscar esse 100%. Então, assim, é isso que a gente fala da jornada, né? Da busca constante pela melhoria. Então, assim, a gente fala lá o suporte, o atendimento do dia a dia dos usuários, o quebra-conserta, corrigir os problemas ali no dia a dia. É normal, é base fundamental e mínima para um trabalho a ser entregue. O que começa a fazer diferença mesmo é quando eu começo a entender o teu negócio, eu começo a ter clareza de quais são os teus ativos, os teus sistemas, a tua necessidade de entrega, né? Como é que é utilizado maturidade dos usuários. Apoiar, inclusive, nesse desenvolvimento. Porque a gente falou em maturidade de gestão, mas, né, quando tu entra no âmbito da segurança, a gente fala muito de firewall, fala de antivírus, fala do que for, mas um dos pontos principais dessa equação aí é o usuário, e não culpando o usuário, mas assim, é a maturidade dele. Então, cara, não adianta eu ter o melhor antivírus, não adianta eu ter o firewall, não adianta eu ter regras com IPS, firewall com IPS, o que for, e na ponta o usuário clicar em todo o link que chega para ele, né? Que às vezes o antivírus não está preparado para aquele malware ainda, porque, né, lá atrás o que eu falei, para eu ter a vacina no antivírus, eu preciso ter o vírus, né? Então, tem muito mais vírus do que vacina para vírus, por obviedade, né? Mas, então, a consciência do usuário de saber o que ele tem que clicar, né? É só e-mail aqui? Não, eu posso abrir meu WhatsApp web no computador da empresa, eu posso receber uma mensagem ali, rastreio do correio, cliquei, não era correio e, cara, eu prejudiquei. Aí entra regras, né? Claro, aí numa rede bem administrada entra política de navegação, web filter, política, né? de filtro de navegação, política do menor da menor permissão, do menor acesso, ou seja, ele só tem acesso ao que ele precisa, né? E tudo mais, né? Mas então, não adianta eu ter todas as ferramentas e o gestor está muito bem instruído, o ambiente muito bem administrado e na ponta. Porque às vezes, cara, eu tenho antivírus, está tudo certinho, ele clicou no link, eu não tenho a vacina. Às vezes as pessoas são um elo mais fraco de toda a estrutura de tecnologia, né? Por isso vai espalhar e os vírus e o malware, o ransomware, ele é programado para se espalhar lateralmente o mais rápido possível. E justamente nos pontos fracos da empresa, né? Porque por isso, campanha de conscientização para os usuários é muito importante para eles terem noção, porque às vezes a pessoa clicou porque não tem noção, não foi instruída, né? Não teve treinamento. Faltou instrução, porque às vezes o técnico também, ele tem muito aquela na cabeça de que o usuário já deveria saber. Mas assim, é o que eu falo às vezes para os nossos técnicos. Cara, tu tá falando lá com um contador, tu tá falando com um advogado, tu tá falando com um médico. Ele não tá preocupado o que tem de antivírus, o que não sei o quê, Cara, ele quer saber se o computador dele ligou, se o programa que ele precisa para trabalhar tá abrindo, se tá tudo funcionando. Então, cara, quem tem que ter essa cabeça de não, a gente precisa também ajudar a conscientizar o usuário, explicar. Não clica nesse link, presta atenção no domínio. Tem que ser a gente. Então, a gente tem que essa mentalidade partindo do pressuposto que ele não tem obrigação de saber porque ele está lá para fazer o trabalho dele e não entender tecnicamente do sistema. Apesar de que hoje em dia, cada vez mais, as pessoas têm que ter um pouco dessa... E tu para pensar, né? Tu estás falando de usuário, né? A camada, né? As pessoas ali, né? Não estamos falando de infraestrutura de rede segura, não estamos falando de atualizações em sistemas operacionais e aplicativos que eles utilizam localmente aqui, dispositivo pessoal daquele usuário, seja o teu laptop, seja o teu smartphone, seja um outro servidor que te disponibilize a aplicação em nuvem ou mesmo local.
E hoje em dia ainda a gente está falando também de soluções mesmo em nuvem, SaaS, que são oferecidos por fornecedores hoje, que também tem que ser analisados e considerados também, porque os teus dados estão lá na nuvem, dentro do ambiente controlado por um teu parceiro, por um fornecedor. E assim, como é que é também a postura de segurança daquele teu fornecedor? Qual é a tecnologia que ele utiliza lá por trás? Então, assim, teus dados estão em todos os lugares, não estão só dentro do teu ambiente hoje. E cada camada de segurança que a gente, né, cada elo da corrente de segurança que a gente tem que prestar atenção. Então é isso que a gente sempre comenta assim no dia a dia para os clientes assim, né? E acho que a própria equipe interna, né, que a gente trabalha muito esse tipo de conscientização, né? A gente tem que prestar atenção em cada pedaço dessa cadeia, né, produtiva, né, tecnológica do ambiente das empresas, para que a gente possa, atuando em cada esse elo da corrente, em cada parte da cadeia, a gente consiga minimizar ou controlar a exposição a riscos cibernéticos hoje em dia. Eu tenho um beabá ali que a gente entende que toda empresa que presta esse tipo de suporte deveria cumprir, né? Que, vamos lá, eu tenho patch de segurança, eu tenho o sistema operacional atualizado, os sistemas, os softwares que eu utilizo estão todos atualizados, eu tenho um antivírus corporativo bem configurado, porque não adianta nada tu ter um antivírus corporativo por ter, se eu não sei quais chaves que eu tenho que virar para que ele funcione bem, se ele não está atualizado, se o usuário não é administrador local da máquina. Complexidade de senha. Exatamente. Se MFA. os sistemas que eu uso têm MFA, se a senha que eu coloco é submetida ali por uma complexidade de senha específica, né? Tudo isso, na cabeça de quem presta suporte, é o básico, é a obrigação, digamos assim, né? Mas aí a gente entra nas outras variáveis. Não adianta eu ter isso tudo regulado de 100%, e dali para frente eu não ter a conscientização das pessoas, né? Deixa eu puxar um gancho aqui para uma outra preocupação, uma outra importância aqui da tecnologia para empresas, e não só na parte de segurança e infraestrutura. Claro que isso tem a ver com a questão da produtividade, né? Nem a balança ali que o Rogério comentou anteriormente, mas rapidamente aqui, o que uma empresa precisa ter para ter uma produtividade máxima a nível de equipes, de pessoas, né? Quais são as ferramentas, qual é a cultura de produtividade e como que a tecnologia pode auxiliar aí as empresas nesse quesito? Produtividade, assim, produtividade é fácil falar de produtividade, mas quando tu fala de respostas do que é direto e indireto, né? Uhum. Então, se eu vou falar só diretamente, produtividade, ok, eu tenho, por exemplo, Microsoft Teams, que muitas pessoas acham que é uma ferramenta que é utilizada para reuniões. Eu uso Teams, é para reunião, né? Cara, não. Teams não é uma ferramenta para reunião, é uma ferramenta de produtividade. Dentro do Teams eu consigo acessar diversos outros aplicativos, eu consigo editar documento, criar planilha compartilhada com outras pessoas, eu faço também reunião, eu tenho chat, eu tenho equipes, eu tenho, né, enfim, compartilhamento de arquivos, que é o que... Eu tenho utilizado os aplicativos como o Planner, por exemplo, para utilizar tudo ali dentro. Tudo ali dentro. Ferramenta... Então, no Microsoft 365 ainda eu tenho várias outras ferramentas, além do Teams, que eu posso, inclusive, utilizar dentro do Teams. Então, eu posso tornar o Teams a minha ferramenta padrão de trabalho, que a pessoa ligou o computador, abriu o Teams e tudo que ela precisa para trabalhar basicamente está ali dentro. Né? Então, isso é uma ferramenta de produtividade, né? Mas agora eu tenho ferramentas que estão indiretamente ligadas ao usuário que também são de produtividade, né? Então, a estrutura que eu tenho para fazer com que ele chegue de manhã, ligue o computador, o Teams abra, funciona, manda e-mail, não seja lento. Eu tenho uma estrutura por trás disso que isso aí também tem que estar no pacote da produtividade. Porque não adianta nada eu ter o melhor Teams configurado, né, o melhor possível, tudo lá integrado. Cara, a internet ser ruim, não ter balanceamento de link. O computador ser ruim também, né? O computador ser ruim, tu não ter uma política de troca de equipamento,
né? Então... Porque tu pode ter aquilo que te impulsiona, com ferramentas como o Microsoft 365, e tu tem coisas que podem te trancar. Pode te trancar. Ser âmbaras, então, né? todo investimento que tu fez na ferramenta direta de produtividade, que está na ponta, que está na tela do usuário, pode ser inviável daqui a pouco se tu não tem uma infra de acordo e que vai manter ele sempre no ar, né? Então... né? Pode matar a tua produtividade. Exato. E a grande vantagem do Microsoft 365 é que tu como empresa, tens todo o teu controle nas mãos daqueles dados que estão lá dentro. Que é uma coisa que a gente pega muito também em clientes que acabam nos abordando, a gente aborda, né? E visita e conhece. São silos de softwares, né? Então, eu tenho os arquivos num armazenamento num drive na nuvem separado, eu tenho um Trello lá separado que um grupo de usuários começou a desenvolver, eu tenho lá os meus e-mails estão lá no outro provedor de hospedagem lá à parte. O sistema de software de comunicação interna é um open source que fica salvo o histórico no próprio computador. Open source, ou até mesmo se bobear ferramentas pessoais, né, em nuvem, Isso, por exemplo. eu não estou dizendo que o problema de open source, mas é que normalmente é o que se usa e que fica salvo. Perdeu a máquina, formatou a máquina, perdeu o histórico inteiro de conversa. E onde é que eu quero chegar, né? Quando tu fala... E a plataforma do Microsoft 365, ela já foi concebida, né, by design para resolver esse tipo de problema e trazer esse tipo de segurança. Uma plataforma como essa corporativa, a empresa tem o controle dos acessos, das credenciais, de onde está armazenada aquelas informações. Da IA. E aí, assim por diante. E aí a gente começa a ter outros assuntos e por isso que a gente longe. Iniciou aqui nesse papo do além do backup, né? Mas, exatamente, né? Aqui a ideia é a gente trazer informação diferente, nova, importante para se conscientizar, tanto em termos de manter os dados seguros, né? Não só de não perder os dados, né? Mas que eles não vazem, não vão para o mundo lá fora, né? Um grande exemplo até que a gente estava falando ali anteriormente sobre inteligência artificial, como as pessoas estão muito... estão arriscando muito indo para um chat GPT ou para um cloud, para um Perplexity ou outra coisa que tu vai lá e compartilha o dado pessoal ou da empresa e aquilo vira para o mundo, se não é um ambiente controlado, fechado, né? Isso aí pode ser usado por pessoas mal intencionadas, informações de que deveriam ser privilegiadas estão no mundo lá fora, pode ser usado para engenharia social de hacker, pode ser, enfim, né? Existem vários riscos aí dentro e controlar esse ambiente, criar esse ambiente que ajude a tua empresa a produzir mais, mas sem ser ingênuo, sem tomar os cuidados básicos para proteger tudo que a tua empresa tem, né? Porque uma vez que pode acontecer algum incidente, algum probleminha ali, pode ser algo... que a gente não imagina, mas pode ser algo catastrófico que pode fechar em tua empresa. Inclusive, a gente, falando em inteligência artificial, a gente participou de alguns projetos em clientes, né, que estavam preocupados de não usar a ferramenta aberta para a internet. Ele usou o OpenAI da Microsoft lá e usou prompts ali para analisar código de desenvolvimento, ver se o código está seguro, se está seguindo as melhores práticas, né? E também a gente participou de um outro projeto que era a parte de advocacia, que analisava processo, né? Tudo com base do OpenAI da Microsoft ali. Bem interessante. Quando tu fala de uso da inteligência artificial, né? Algumas empresas, né? Alguns gestores que a gente até conversa, não, meu pessoal não está usando a IA. Aqui a gente não permite dentro, assim. É uma coisa que é certa, assim, tá? Só você que não sabe que eles estão usando. Como que ele não vai usar algo que praticamente, às vezes, faz quase todo o serviço dele, né? E muitas vezes é isso, porque aquele profissional que tu não sabe que está usando, ele está usando e ele tem ainda vergonha de falar que está usando. Muitas vezes, como é que ele vai ser enxergado como ele usa a IA? Então, conhecimento mesmo, né? Às vezes nem vergonha, né? Às vezes é para parecer que ele desempenhou... Tem isso. Então, assim, aí vamos lá, mas assim, como é que a gente resolve isso, né? Como é que eu resolvo? Deixa eu puxar esse gancho. Como é que a gente resolve isso com gestão de TI? Para a gente fechar nosso bate-papo hoje. Eu queria entender.
tecnologia para as empresas é extremamente ramificado, tem um monte de área, um monte de coisa. Como é que eu faço a gestão disso tudo? Tanto para essa parte da IA, quanto para o restante como um todo, segurança, infra e tudo mais. Eu vou tentar responder simples, tá? E direto ao ponto, tá bom? IA para produtividade. Primeiro é cultura e política. Acho que tu tem que instituir isso na tua empresa. Como que a tua empresa entende que pode ser utilizada a IA, né? Para o benefício do negócio, né, e dos seus colaboradores, para ter produtividade. Quais ferramentas, né, ou plataformas de IA que ela pode utilizar, efetivamente, controladas pela empresa. E, ao mesmo tempo, também buscar plataformas, tecnologias que permitam um maior controle do uso da IA. Então, assim, para nós, a gente está falando de Microsoft 365, é claro, o Copilot hoje no Microsoft 365, ele está totalmente vinculado, integrado à suíte do Microsoft 365. Tu consegue, inclusive, atribuir para usuários, né, licenciamento, né, permissões, onde ele pode, com segurança, utilizar um contrato da empresa, uma massa de dados que está lá dentro do repositório do ambiente dele, para que a IA do Copilot, ou o Copilot mesmo, né, faça uso desses dados e traga insights ou informações, ou até mesmo agentes, né, de informação e de processos que respondam com os dados que são sensíveis e internos da empresa. Diferente de ele pegar esses contratos e jogar numa IA pública, como o próprio ChatGPT, né, o Gemini e assim por diante, que não está sob o controle da empresa. Entendendo que eu posso ter uma IA que ela tem acesso àqueles dados que estão ali dentro do ambiente corporativo da empresa. E ela pode usar, ela pode desenvolver e pode gerar insights para aquelas pessoas que também dentro da empresa vão ter acesso àquela informação. Isso é importante também dizer, porque não é porque aí o Copilot ele tem acesso ao ambiente do Microsoft 365 que ele também não deve ser implementado práticas de segurança para que quem tem acesso àquela informação que a IA vai ter acesso é somente as pessoas que estão autorizadas. Os dados do financeiro, o financeiro pode usar informações suas com o Copilot junto, desde que tenha sido instituído o controle de acesso àqueles dados na origem, lá onde está no ambiente do SharePoint, por exemplo. Né? Então, assim, não é o pessoal do RH ou o pessoal do marketing, não vai ter informações financeiras, porque daí foi bem preparado a estrutura de permissionamento, de quem tem acesso àquele dado original lá. Então, só dentro de uma plataforma integrada que a gente consegue buscar entregar esse tipo de solução, né? Esse resultado. Agora, se eu não tenho uma plataforma que me permita isso e o meu usuário não está conscientizado, ele está pegando esse contrato, jogando lá dentro de uma IA pública, o dado dele já está comprometido. Qual é o objetivo da IA pública? Por que ela é gratuita, principalmente? Quanto mais dados ela se alimenta, quanto mais informações ela recebe, mais ela consegue se desenvolver. Só que o que garante que aquele dado que tu alimentou lá não pode ser consultado por uma outra pessoa externamente, ou aquele insight, aquela informação que estava naquele documento ou naquela fonte de dados original não vai ser utilizado para, daqui a pouco, te passar a apresentar uma estratégia de negócio que era da tua empresa. Outro exemplo, vamos trazer para o pessoal, né? Eu fui fazer um exame médico, recebi lá o exame. Não consigo entender, ler adequadamente aquele exame médico. Eu vou pegar e vou fazer um upload desse exame médico para dentro de uma IA pública para ela me dar um diagnóstico? Normalmente, essa facilidade existe, né? Uhum. Existe. Mas ela é certa? Não é certa. Por quê? Ela vai me dar um diagnóstico? Provavelmente vai dar. Só que meus dados estão lá. Se naquele PDF, naquela informação, está o meu nome, está o meu CPF, está o meu estado, né, de saúde naquele exame que eu recebi. O que impede que posteriormente, depois uma seguradora, um plano de saúde, possa fazer uma consulta numa IA dessa? Ou alguém informa o meu nome. Ou alguém mal intencionado buscando informação sua vai ter as minhas informações lá, porque eu, de forma ingênua, compartilhei um documento no ambiente de uma IA pública que ela tem o meu dado lá agora, ela vai usar como ela achar melhor. Porque daí a gente vai cair em termos de uso, né? Até onde vai eu resolvi um problema instantaneamente e gerou vários outros por trás, porque eu estava preocupado só em resolver o de agora. Né? Isso na visão pessoal, mas a empresa é a mesma coisa. Isso acontece. Eu preciso desse documento, eu preciso desse documento para a empresa, eu preciso redigir, cara, não consigo. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou jogar lá para a IA, vou dar o nome da empresa, eu vou dar todas as informações lá, ela vai me gerar de volta, ok,
fiz o trabalho bem feito, né? Passei adiante o documento, mas nisso por trás eu estou gerando um monte de outros passivo, problemas, né? Passivo gigante. né? Exato, porque amanhã eu vou fazer o documento, depois eu vou fazer mais 2, o meu colega vai estar fazendo o mesmo, porque ele viu que eu tô, né? E assim eu tô com a empresa inteira, cada um por si, né? E jogando informações da empresa que não deveriam no ambiente público, né? Que todo mundo vai ter acesso E esse depois, papo né? vai longe, Maurício. Vai longe. Vai longe, mas por hoje eu acho que tá de bom tamanho, né? Acho que sim, né? Está de bom tamanho. Então esse foi o Além do Backup de hoje, né? Continue conectado conosco aí nas redes sociais, só digitar @techjump. Acesse o nosso site www.techjump.com.br para conhecer um pouco mais dos nossos serviços, para solicitar também o nosso contato aí para a gente bater um papo sobre tecnologia dentro da sua empresa. Obrigado. Abraço. Valeu. Valeu. Obrigado Valeu. aí, pessoal.